Galera, existe a pessoa sem noção, existe a inconveniente, existe a pessoa cara de pau e existe o Alexandre. Você ficou doido, homem? Com todo respeito, excelência. E eu tomei a liberdade de fazer esse vídeo assim, desse jeitinho, porque se a Globo News tá falando desse jeito aqui... O Supremo é a instituição. Os ministros do Supremo não são a instituição. Muitas vezes os ministros se colocam como sinônimo da instituição. Questionar o comportamento de um ministro do Supremo é absolutamente legítimo numa democracia. Isso não é questionar a democracia, não é atacar a democracia. Ainda mais quando você tem ali elementos que suscitam questionamentos e perguntas. Então, muitas vezes é colocado, puxa, mas se você está trazendo algum questionamento a ministros do Supremo, você está atacando o Supremo. Não, pelo contrário. As pessoas estão preocupadas com a legitimidade do Supremo, com a longevidade do Supremo, com a credibilidade do Supremo perante a sociedade. Eu me senti tranquila a trazer pra vocês um novo escândalo. E, bicho, dessa vez ele tá de parabéns, porque, de fato, precisou de muita coragem. Em que Alexandre de Moraes se envolveu com direito a ter Lula dizendo que tá ruim, viu, companheiro? Melhor você se declarar suspeito. Mas, como eu sempre digo, treta boa é treta completa e explicada. Portanto, sem mais delongas, separa a pipoca, fica confortável e bora lá! Ai, gente, eu realmente acho um saco esse negócio de ficar mendigando like. Mas não é teoria chapéu de alumínio, é algoritmo. Quanto mais likes e comentários o vídeo tem, mais o YouTube entrega para outras pessoas. E minha meta nesse momento é fazer esse assunto furar a nossa bolha. Então apoia esse movimento e deixa um like aí no vídeo. Combinado? Tá, vamos começar pelo início. Terça-feira havia saído uma matéria dizendo que a esposa de Alexandre de Moraes, Dona Vivi, havia recebido 40 milhões de reais do Banco Master em 2024. Geral já ficou escandalizada, tipo, nu! 40 milhões! Vocaro foi enganado? Achou que estava contratando o L do Death Note e levou a Dona Vivi? Mas o que a gente não sabia era que iríamos acordar nessa quarta-feira com a notícia de que não foram 40 milhões, foram 80 milhões em apenas 22 meses. 80 milhões em menos de 2 anos. E se você pegar os 80,2 milhões pagos à esposa do Alexandre, dá 3,6 milhões mensais, correspondentes ao contrato dos 129 milhões que Viviane não recebeu ao todo porque o Master foi liquidado. E eu sei que tem muita coisa pra gente comentar, como 3,6 milhões por mês pra fazer reunião e compliance. O que acabou sendo uma afronta à inteligência do povo brasileiro. Mas eu não parei de pensar nos voos do Xande e da própria Dona Viviane nos aviões do Vocaro. Porque assim, eles não foram pagos com dedução nos honorários advocatícios? Então, onde que foi feita essa dedução? Porque nos mensais de 3,6 milhões apontados pela mídia, eles não apareceram. Isso precisa ficar muito bem explicado e não que alivie o rojão do ministro. Mas, se esses voos não foram cobrados, se foram uma gentileza ao ministro e sua esposa, a coisa muda radicalmente de figura, porque você não empresta jatinhos para um conhecido. Isso você faz por quem você se relaciona bastante. E assim, falar isso em voz alta soa muito ridículo, porque Alexandre e Vocaro estavam trocando o zap secreto até momentos antes do Vocaro ser preso e ninguém até agora respondeu o que o Alexandre teria que tentar bloquear. Cara, mais que amigos, friends, em minha livre interpretação. A única pessoa que de fato vai responder essa pergunta sobre o que o Alexandre teria que tentar bloquear é Vocaro. E Vocaro tá delatando. E o problema é que o envolvimento dos ministros Toffoli e Alexandre com o Master é de domínio público. Logo, se o Vocaro não citar os ministros, a Polícia Federal vai pegar os materiais que já possui em mãos e vai dizer: tá bom, Vocaro, ó, boa tentativa, mas fica aí preso sozinho sendo o herói dos ministros da Suprema Corte. Poderia acontecer? Poderia. Mas eu acho que não vai rolar. Primeiro, pelo simples fato que eu já comentei, o envolvimento é de conhecimento público. Como assim a gente não vai saber o que o Alexandre tinha para bloquear? E segundo, porque o Vocaro agora tá na luta para tentar salvar alguns milhões mundo afora como um prêmio consolação.
E nessa corrida, os Estados Unidos já começaram uma varredura nas contas e propriedades do banqueiro. Ou seja, ou ele anda logo com isso, ou vai acabar sendo atingido na parte do corpo que mais dói: o bolso. E, francamente, meteu dinheiro no meio, acabou a amizade. Então, se eu tivesse na folha de pagamento do Vorcaro, eu não estaria contando com clemência nesse momento. O negócio envolvendo a delação em cima dos ministros está tão explícito que a Folha soltou essa matéria. STF e PGR prevêem dilema se delação de Vorcaro implicar Toffoli e Moraes. Porém, Mendonça diz a auxiliares que rechaça pré-julgamento, mas que não vai ignorar provas. E o dilema enfrentado, segundo a matéria, é que o Gonê tem relacionamento cordial com Alexandre. Então, vai ficar uma torta de climão, porque é o Gonê que, no caso, teria que pedir uma investigação e futuramente apresentar uma denúncia. E, gente, olha bem o que os caras estão pensando. Como seria difícil investigar e denunciar o coleguinha, quando, na verdade, o buraco, se cavar direitinho, pode ser bem mais embaixo. Master bancou viagem de diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, indicado pelo Lula, a Londres. E caso vocês não estejam recordando que evento foi esse em Londres, foi aquele em que o Vorcaro bancou degustação de uísque de 3 milhões de reais para algumas figuras públicas. E são elas: Alexandre de Moraes, Andrei Rodrigues, Benedito Gonçalves, Dias Toffoli, Hugo Mota, Ricardo Lewandowski e Paulo Gonê, o PGR. Só que aí rolou uma coisa que eu fiquei pensativa. O Benedito Gonçalves, que estava nessa degustação milionária de uísque, se declara impedido para julgar o caso Master. E assim, ele não se deu ao trabalho de explicar o porquê estaria impedido, ele só disse que está impedido e pronto. O que sabemos até agora é só que ele estava lá na degustação. Então, subentende-se que esse é o motivo do impedimento. Toffoli também se declarou suspeito. E olhando por essa lógica, o Gonê também não deveria se declarar suspeito por esse duplo fator? Uísque de 3 milhões em Londres, mais relações próximas com Alexandre? Porque não é segredo para ninguém que o Xande foi o padrinho do Gonê em sua indicação para PGR juntamente com Gilmar Mendes. Vocês entendem o tanto que o pau tá torando e tá respingando em todo mundo? E aí, já escutando as trombetas do apocalipse e pensando que talvez não seja arrebatado? E aí, pensando no melhor estilo: cara, como é que eu vou sair dessa? Alexandre teve uma ideia, ó, de milhões. No centro do caso Master, Alexandre de Moraes tira da gaveta a ação do PT para limitar as delações premiadas. Coisa que o Vorcaro tá prestes a fazer. Xande pediu nessa quarta-feira que a ação fosse enviada à pauta do STF para que o Fachin marque a análise no plenário. Ou seja, Xande convocou geral. Se a cara dele está exposta no sol, ele quer que a dos outros ministros também estejam. E eu achei maravilhoso isso aí. Porém, duas coisas chamam muito a minha atenção nessa ação. A primeira é que Xande está sentado em cima dela desde 2021. Então, por que agora, às vésperas da delação do Vorcaro? Em Xande. Não é possível que ele não imaginava que a galera ia juntar delação do Vorcaro, que tá para citar Alexandre, com Alexandre pedindo julgamento de ação que visa limitar as delações premiadas. Óbvio que ele sabia, porque não saber disso é subjugar demais a inteligência do ministro e eu não faço essas coisas. Então, partindo do ponto que ele sabia que geral ia ficar escandalizada em seu pior momento de escrutínio público, ele mesmo assim decidiu fazer. Acho que ele pode ter ponderado que a exposição poderia valer o sacrifício. E para quem vê de fora, ficou parecendo desespero. Mas é só uma impressão, por favor, não me prenda por impressões pessoais. O segundo ponto que chama a minha atenção é que essa ação foi protocolada pelo PT do Lula. E o que mais ficamos sabendo nessa quarta-feira? Lula diz que caso Master afeta a imagem do STF e revela conversa com Moraes. Não permita que Vorcaro jogue fora sua biografia. Aí, após essa conversa com o Lula, do PT, o Xande pede para se julgar a ação que limita a delação premiada, onde o PT é o autor, às vésperas da delação do Vorcaro, que pode implicar o próprio Alexandre. Assim, ó, na nossa cara.
Mas óbvio que uma coisa não tem nada a ver com a outra, e quem ousar pensar diferente está atacando a democracia e o Estado democrático de direito. Aí o STF vai te colocar no inquérito das fake news, porque isso é democracia. Ou o que eles entendem de democracia. Lula deu uma entrevista, e eu adoro esse cara falando, sabe? Enche a gente de conteúdo. Dizendo que, em sua conversa com Alexandre, ele disse que, era só o Alexandre explicar que o contrato com a mulher dele estava tudo certinho, que ele, Alexandre, está afastado do escritório há muitos anos e que está tudo certo. E eu acho tão assustador como que o Lula naturaliza a ideia de um contrato de 129 milhões com um banco envolvido no maior esquema de fraude financeira do país para se fazer reuniões e manuais de compliance. Mas não é só isso não, viu, Lula? Tem voos nos jatinhos, visitas à mansão, reunião em que o presidente do BRB estava presente, além das trocas de mensagens que eles achavam que seriam secretas para sempre, às vésperas da prisão do Borcaro. E assim, talvez sabendo que não é só o caso do contrato, só o caso do contrato. Lula também recomendou ao companheiro Alexandre, porque foi assim que ele se referiu, companheiro Alexandre, quase o irmão de causa, que, para evitar a fadiga, Xande deveria se declarar suspeito e não votar coisas do Master. Mas calma, eu não acredito que seja porque Lula é um bom companheiro e tá dando um conselho porque quer o bem do Xande. Eu realmente acredito que é porque ele não quer o seu próprio mal. Explico. A nova pesquisa Ideia perguntou quem mais ameaçava a democracia no Brasil. E 42,5% das pessoas responderam que era a concentração de poder no judiciário. O STF está com um filme muito queimado com o povo. E esse mesmo povo entende que o STF e o Lula andam juntos no recreio. Logo, a lama que cai na corte respinga imediatamente no Lula. E se o Lula diz que salvou a democracia, como que ele pode ser parceiro da instituição que, na visão dos brasileiros, segundo a pesquisa, está minando o nosso Estado de Direito com seu poder absoluto? E poder absoluto, você já sabe, né? Só em ditaduras. Por mais que o Lula perca no Congresso, Casa do Povo, e corra para que a Suprema Corte reverta a situação a seu favor, nesse momento, Lula quer se descolar do STF, sem perder o apoio dos ministros. Aí aparecem coisas como companheiro Alexandre. Melhor você se declarar suspeito, mas a gente é brother, tá? Já com o Toffoli é outro esquema. Vocês lembram que saíram matérias dizendo que o Lula achava que o Toffoli tinha mesmo era que sair fora de uma vez, né? Que clima bom! E após uma série de asneiras ditas do colapso econômico das estatais e da família brasileira, depois de comer carne de paca, um animal silvestre, na Páscoa, era bem esperado que isso aqui acontecesse. Flávio tem 45,8% e Lula 45,5% no segundo turno. Sim, meu amigo Flávio tá para chutar o traseiro do déspota que será humilhado nas eleições, porque o povo entendeu que é refém. E nunca esse país gritou tanto por liberdade. Aí, vendo esse cenário, Lula diz: eu não decidi se serei candidato ainda. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Lula acha que precisa manter a história de um legado. E perder para o Flávio é perder para o presidente Bolsonaro, vivendo pelo momento dessa revanche. Mas não seria apenas o atestado de derrota eleitoral. Seria o atestado de derrota de seu projeto falido, que acabou falindo o Brasil. Lula sabe que se ele perder as eleições, será um baque não recuperável para o PT em questão, talvez, de décadas. Até porque o Financial Times me veio com essa matéria aqui. A dinastia Bolsonaro planeja seu retorno. Gente, não é possível que só eu que arrepiei os cabelinhos do braço. Dinastia Bolsonaro. Ih, os monarquistas pira. E sabe como eu tenho certeza do que eu tô falando quando eu digo que a derrota do Lula esse ano é o fim do PT talvez por décadas? É por causa disso aqui. Por que a geração Z não faz o L e como isso pode atrapalhar o projeto de reeleição de Lula? Essenciais para a vitória do petista em 2022, jovens estão entre os grupos que mais desaprovam o governo. Então, vocês lembram como ser de esquerda era considerado legal, revolucionário? Pois é, agora é cringe. É vergonha alheia, tipo, nossa, você é de esquerda, ai. Os jovens são o nosso futuro. E esses jovens já demitiram o Lula. Então, para encerrar, para evitar o constrangimento de se mostrar um Biden dos trópicos com um projeto falido, pode ser que o Lula não queira pagar para ver. E você?
Acha o quê? Você acha que o Lula vai correr o risco que é absolutamente real? O STF vai ter coragem, porque vai ser preciso coragem, de discutir essa ação do PT no momento em que estamos e também pagar para ver o que pode acontecer? Até porque agora os editoriais estão sendo bem mais diretos e esse aqui foi inteirinho pro Gonê, o degustador de vinho milionário. É preciso investigar os ministros do STF. Gonê tem o dever de apurar a natureza das ligações de Alexandre, Dias Toffoli e Nunes Marques com Daniel Vorcaro, sob pena de a omissão da PGR ser interpretada como acobertamento. Meu Deus, que coisa pesada! Pesado, hein, Gonê? Pesado. A paciência do povo já acabou. A da mídia tá no limite. E eu tô aqui, aguardando ansiosa as cenas dos próximos capítulos. E antes desse vídeo acabar, eu quero agradecer demais ao Paulo e à Érica, que se tornaram membros fundadores Ouro, e à Carmen, que se tornou membro Diamante. E assim, cravaram seus nomes na história do meu canal. Gente, eu nem sei como agradecer. Obrigada, mesmo. De coração. E eu juro, um último assunto importante. Existe uma arma extremamente poderosa na disputa política. Uma arma que não faz barulho, não aparece nas manchetes e não depende de eleição, mas que decide tudo. Antes de existir o voto, partido ou até mesmo governo, existe a formação da mentalidade. E quem forma a mentalidade, controla o futuro. E é por isso que Te Atualizei está saindo da zona de conforto. Porque depois de tudo que o presidente Bolsonaro fez por esse país, não basta a gente o defender no presente. A gente precisa garantir a história. O Te Atualizei está preparando um livro sobre a história do bolsonarismo, um trabalho intelectual sério, liderado pelo Matheus Colombo Mendes, que é ex-secretário do governo Bolsonaro. Juntos, vamos mostrar para as próximas gerações o que realmente aconteceu no Brasil. Quem enfrentou o sistema, quem teve coragem de romper. E o porquê do bolsonarismo não ser um acaso, de ter sido uma resposta. A resposta do povo que realmente votou pela verdadeira mudança, que começou com o presidente Bolsonaro. E para isso der certo, se você achar que é importante, eu peço sua ajuda no apoio desse projeto. Assim, eu quero te convidar a se tornar membro fundador do Te Atualizei. Pois como membro fundador bronze, você apoia esse projeto, recebe o livro em casa no lançamento, que será em dezembro, tem o seu nome nos créditos dos meus próximos vídeos, acesso vitalício ao meu aplicativo e ainda participa das reuniões do Elite Te Atualizei para conversar diretamente comigo. Bora participar dessa jornada pela mudança cultural desse país? Porque agora a coisa ficou séria. O link vai estar fixado no primeiro comentário e no QR Code que está aparecendo aí na sua tela. E desde já, muito obrigada. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe. Acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui. Por muito tempo a gente esperou, viu o poder se fechar e calou. Mentira em rede se multiplicou e até pensar virou alvo e temor. Desumanizam pra impor, rótulo cola no opositor. Antes da lei vem o clamor e a vitrine cobre a dor. A ferida do mundo não tem par, memória exige não repetir. O método tenta sempre voltar, cabe a consciência impedir. Acorda, Brasil, levanta do chão, retorna.